Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Sadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmiraha Sarimurali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasaja Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também ao meu mais adorado Shiksha e Sannyasa Guru, Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. E também a todo o Shirupado Gauriya Guru Varga, a todos os estudantes sannyasis, brahmacharis, vaishnavas, vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para dar então sequência à leitura do livro Meus Amados Mestres, de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Então, continuando a ler sobre Shripad Krishna Keshava Brahmachari. Preocupando-se com o bem-estar dos outros. Shripad Krishna Keshava Brahmachari, certa vez, repreendeu uma pessoa a qual ele havia inspirado a se juntar para viver na mata. Aquela pessoa lhe respondeu dizendo: se você não fosse tão velho, eu iria pegá-lo e jogá-lo daqui para fora da mata. Shripad Krishna Keshava Brahmachari, ele não respondeu àquela ameaça, aquela provocação daquele devoto, e permaneceu em silêncio. Bom, após eu insistir, para que ele me falasse sobre o incidente, finalmente ele disse: existe uma diferença entre céu, e terra, entre a época em que vivíamos e a época de hoje, e o momento atual. Antigamente, as pessoas se sentiam gratas, eternamente. Internamente elas se sentiam endividadas, com aqueles que os haviam ajudado, mesmo que por
pouco tempo ou de maneira bem pouca, né? Mesmo que pouca ajuda. Mas hoje em dia, não há nem mesmo, né, um traço de gratidão. As pessoas, inclusive, não sentem nem mesmo vergonha em discutir, né, e acusar falsamente aqueles que as ajudaram. A única motivação delas por essas discussões é para receber reconhecimento, né, e satisfazer os seus desejos egoístas. Houve um tempo em que o que dirá sobre pessoas que eram as autoridades? Todos na mata, né, desejavam aumentar o número de sevakas ali presentes, né? Sevakas são os servos, né? Aqueles que vão servir na mata. Mas hoje nós vemos muitos daqueles que estão ocupando os postos mais altos, né, não se preocupam em expulsar, né, devotos da mata. Isso me lembra de uma velha história, ele continuou. Certa vez um homem colocou o que ele pensou ser, né, um grande ovo de tartaruga dentro de um lago. Porque as tartarugas, elas ajudam a proteger a água, ajudam, né, a manter a água limpa, comendo diversos seres que poluem. Mas quando o ovo ele chocou, ele viu que na verdade era um ovo de crocodilo, de jacaré. E agora ele estava com o seu lago cheio de jacarés, né, que queriam comê-lo, né? Ou seja, que queria comer aquela mesma pessoa que colocou o ovo lá no lago para que o ovo pudesse chocar, né? Ou seja, com esse exemplo ele quer dizer o seguinte, que muitas vezes você cuida de alguém, mas aquela pessoa se volta contra você, né, de maneira gratuita e inesperada, porque a natureza daquela pessoa, ela é assim. Ela não consegue ser grata, ela não consegue ela não consegue reconhecer, né, o afeto, o amor, o empenho que os outros têm, né, o cuidado que os outros têm por ele. E ele simplesmente se volta contra aquelas pessoas, né, de maneira agressiva, muitas vezes até fisicamente, né? Então eu disse para Shripada Krishna Keshava Brahmacharya: você serviu tanto Guru Maharaj quanto Srila Prabhupada, muito. Você jamais deveria passar por tamanho constrangimento. Quando servidores públicos se aposentam, eles recebem uma pensão, uma aposentadoria. E então Bhagavan, ele é o grande governante. Como poderiam aqueles que serviram a ele não receber, né, algum tipo de aposentadoria ou de pensão? Neste mundo, o aposentado ele deve ir ao banco, né, provar através da sua identidade e receber o seu dinheiro. Mas os devotos de Bhagavan recebem essa pensão automaticamente, sem precisar ir a lugar nenhum. Você nunca coletou nenhum dinheiro para si mesmo. Você passou a sua vida inteira totalmente renunciado. Embora eles nunca tenham encontrado você, devotos, tanto daqui quanto de fora,
sempre eles com muita alegria exclamam todas as glórias ao cozinheiro de Srila Prabhupada, sempre que eles ouvem falar sobre você. Existem muitas pessoas que que poderiam doar, né, de coração aberto para te servir. Não se preocupe, né, com os atos e as palavras dos outros. Você não tem nada que se preocupar com isso. E ele me respondeu: eu sei tudo isso muito bem. Né? Eu não estou preocupado com a minha manutenção, né, com a minha sobrevivência. Eu apenas me preocupo com aqueles que, mesmo vivendo com os sadhus, né, são incapazes de tirar, né, total proveito da associação deles. Essas pessoas são incapazes de compreender que eles deverão ser forçados a saborear os frutos das suas ações. Onde, então, eles poderão ir para, então, transformar o coração deles. De qualquer forma, eu posso apenas orar para Bhagavan, para trazer auspiciosidade para eles. Que Srila Prabhupada possa, então, manter o seu olhar auspicioso sobre nós. Então, vejam bem que ele está falando isso. Isso deve ser, eu vou tentar aqui chutar, mas isso deve ser por volta da década de 50. Tá? Década de 50. 50, 60, por aí. Imagina se Sripad Krishna Keshava Brahmachari está dizendo que antigamente as pessoas tinham um comportamento muito mais nobre, muito mais cheio de gratidão por aqueles que ajudaram de alguma maneira algum dia na vida deles. O que dirá hoje? O que dirá hoje? Se ele dizia isso naquela época, que no passado era melhor, então imagina hoje o nível em que está a coisa. E isso é verdade. Tá? Nós podemos claramente perceber, e não é apenas uma percepção minha, mas de muitos, que a qualidade, né, dos moradores da mata, né, e dos Vaishnavas de modo geral caiu muito. Caiu muito. Aquele alto nível, né, de discípulos, por exemplo, de Srila Prabhupada, né, e dos discípulos de Srila Prabhupada, até, vamos supor, sei lá, 10, 20 anos atrás, né, ainda estavam alguns vivos, como o meu Gurudeva, por exemplo, o próprio Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Ballabha Tirtha Maharaj. Ela não é mais vista hoje em dia tão abundante quanto antes. Né? Eu não gosto de fazer críticas aos Vaishnavas, mas tomando as palavras de Sripad Krishna Keshava Brahmachari como verdadeiras, né, eu constato mesmo hoje, né, dentro do mundo Vaishnava atual. Tá? São raríssimas as exceções, raríssimas, de Vaishnavas que são sinceros, que são puros, que não têm duplicidade, né, que estão absortos no bhajana, fazendo o serviço deles, que pregam com desprendimento, que não estão preocupados com fama, poder, dinheiro, seguidores, etc. Tá? Infelizmente, isso é uma realidade. Tá? Isso, inclusive, me faz sofrer demais, porque eu já não tenho mais o meu Gurudeva, que é uma dessas estrelas, né, da constelação de Srila Prabhupada.
Já não tenho também Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é outra estrela dentre essas. E isso é algo assim indescritível. O sentimento de abandono e de solidão é muito forte quando você não consegue encontrar abrigo, né, nos Vaishnavas atuais da maneira como você encontrava antigamente. Antigamente não, mas até pouco tempo, né? Então a coisa ela foi assim, como se diz, ficando cada vez mais diluída, né? Então eu espero e oro para que Krishna ele possa enviar novamente uma grande onda de devotos puros a este mundo. Do contrário, será muito difícil permanecer, né, em boa associação e fazendo uma prática com entusiasmo, com alegria. É muito importante que nós estejamos sempre em sadhusanga, mas uma sadhusanga do mais alto nível, né? Isso é muito importante. Aqueles que tiveram sabem o que é, os que não tiveram não têm ideia do que seja. Podem até ter uma ideia aproximada, mas a experiência direta ela é insubstituível, né? Então eu temo pelo futuro, apesar de ter fé, obviamente, que Krishna está fazendo tudo da maneira mais certa, porém existem tempos de escuridão também, como já existiu no passado, né? No período entre Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, houve um período aí de quase 200 anos de escuridão dentro da Gaudiya, onde nós não tínhamos acharyas, né, presentes, pregadores fortes, né, e isso permitiu que as apasampradayas, que são as sampradayas ilegais, vamos dizer assim, se multiplicassem. Tá? E aí depois retomou isso com Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Prabhupada, e aí nós tivemos o resgate, e aí eles foram com tudo para cima, né? Espalharam, né, o Gaudiya Vaishnavismo tradicional pelo mundo todo, e aí a missão hoje vem se mantendo dessa maneira, e acredito que não vai mais se dispersar. Isso já foi estabelecido hoje no mundo. A fundação já foi feita, não tem mais como você tirar isso. Porém, a presença dos devotos puros, dos acharyas imaculados, é algo que a gente está vendo que está diminuindo. Então nós tivemos de 1920 até 2000, né, até o ano de 2000 mais ou menos, uma presença maciça, né, uma onda forte. Essa onda forte ela foi até, na verdade, a década de 70, né, quando todos os discípulos de Srila Prabhupada ainda estavam mais ou menos presentes, né, década de 70, 80, né, depois foi Srila Bhakti Pramoda Puri Maharaj, Srila Bhakti Rakshashidhar Goswami Maharaj, né, daí também foi Srila Guru Govinda Maharaj, década de 90, depois meu Gurudeva acabou indo também logo em seguida em 2010, né, e Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj em 2017. Então eu simplesmente oro, né, oro para Srimati Radharani, oro para Krishna para que eles não nos deixem sem proteção, né, por muito tempo. Enfim. Próximo tópico. Evitando a duplicidade. Muitos irmãos espirituais de Sripada Krishna Keshava Brahmachari repetidamente pediam que ele aceitasse receber sannyasa. Mas ele sempre dizia:
é duplicidade, né, para uma pessoa aceitar superficialmente, né, como seu Diksha, Shiksha e Sannyasa Guru. Né? Até mesmo um sannyasa discípulo deve estar pronto para aceitar as instruções do seu sannyasa Guru, incluindo repreensões, né, com grande prazer e entusiasmo, né? Porque as Escrituras declaram que você não pode, é inapropriado você considerar o seu guru como estando no mesmo nível que você. Né? Srila Prabhupada é o meu Diksha Guru, e eu simplesmente não posso colocar ninguém mais no mesmo assento que ele ocupa no meu coração. E ele nos ensinou que é melhor viver como um animal, como um pássaro, um verme, um inseto, né, ou qualquer uma das milhões de espécies, do que viver na duplicidade. Então, como eu poderia aceitar sannyasa se eu sou incapaz de dar o meu coração para ninguém mais a não ser ele? Ou seja, ele aqui está dizendo que ele não aceita sannyasa porque ele não tem como aceitar mais um guru, ele não consegue aceitar um sannyasa guru, o qual ele precisaria ouvir e respeitar e seguir as suas ordens, as suas instruções, mas ele só consegue seguir a Srila Prabhupada. Né? Mas Srila Prabhupada, como não estava mais no planeta, então ele não queria mais também, né, se relacionar com nenhum outro guru. Ele continuou. Srila Prabhupada nos ensinou que os servos de um Vaishnava Paramahamsa devem ter o coração simples. Eu, portanto, oro para que você me encoraje, né, e me ajude a cultivar a simplicidade, para que eu possa então me tornar um discípulo verdadeiro de Srila Prabhupada, ainda nesta vida, né, e assim poder ficar satisfeito. Isso seria a expressão da sua verdadeira misericórdia sobre mim. Então, era o que ele respondia para todo mundo que dizia que ele deveria receber sannyasa, que ele queria, na verdade, se tornar uma pessoa simples, de coração, e poder servir Srila Prabhupada sem duplicidade. Tá? Então, que a pessoa orasse por isso, não orar para que ele recebesse sannyasa. Né? E outra, ele estava também dizendo, né, assim, indiretamente, que, olha, eu só sigo as ordens do meu Prabhupada. Então não adianta você querer me dar conselho ou você querer me dar ordens para tomar sannyasa, porque eu não vou fazer aquilo que você está pedindo. Eu só vou fazer o que Srila Prabhupada me pedir. Então, se Srila Prabhupada, porventura, lhe pedisse que tomasse sannyasa, recebesse a ordem renunciada de sannyasa, então ele faria imediatamente sem questionar. Né? Mas, como Srila Prabhupada não está mais presente e ele não aceita no coração dele mais ninguém, então simplesmente ele deixa as coisas, né, como estão. Ele não vai dar nenhum passo, né, maior do que o normal, porque isso já implicaria em uma série de situações, né, que o levariam a ter que seguir as ordens, né, de outro guru, e ele não estava interessado nisso. Bom, próximo ponto. Protegendo a japamala dos seus irmãos e irmãs espirituais. Quando os irmãos ou irmãs espirituais de Shripad Krishna Keshava Brahmachari deixavam este mundo material, ele então pegava
a japamala deles, né, e com muito cuidado ele as guardava, né, porque aquelas japamalas haviam sido dadas por Srila Prabhupada, então era uma prachada de Srila Prabhupada. E daí, se por acaso algum irmão ou irmã espiritual, se porventura perdesse a japamala deles, então ele pegava uma daquelas que ele havia guardado e entregava para eles poderem continuar cantando numa japamala de Srila Prabhupada. Interessante isso. Padre Krishna Keshava Brahmachari ficou tão satisfeito após a construção da Shri Chaitanya Gaudiya Mata no local de aparecimento de Srila Prabhupada em Puri, que ele abençoou, né, a pessoa que patrocinou, né, a construção daquela mata, que foi Sri Banawari Lala Sinhania, dando-lhe uma das malas na qual o Srila Prabhupada havia cantado. O Sinhania está vivo ainda, eu conheço ele. Ele serviu meu Gurudeva, serviu Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, enfim, ele serviu várias Gaudiya Matas, vários acharyas, né, fez muito seva, ele tem muito dinheiro, a família é milionária, e ele simplesmente gastou muito fazendo seva. Ele é muito querido por todos, e ele tem uma personalidade também bastante carismática. Então aqui, o Padre Krishna Keshava Brahmachari também lhe deu uma das japamalas que Srila Prabhupada havia cantado. Próximo tópico. Lendo para o prazer de Bhagavan e seus devotos. O Padre Krishna Keshava Brahmachari costumava estudar a tradução de Bengali, né, de muitos livros. Eu notei que especialmente ele gostava de ler a versão bengali de vários Puranas. E ele sempre evitava utilizar a sua luz, né, de leitura à noite, né? Mas ele preferia ler com uma vela, para não atrapalhar os devotos que estavam dormindo também no mesmo quarto. Ele costumava dizer: eu leio apenas para satisfazer Krishna e seus devotos. E se a minha luz de leitura perturba os devotos de Krishna, então qual é o benefício dessa minha leitura? Aqui tem um ensinamento muito interessante, que é: devemos fazer qualquer serviço sempre para a satisfação de Krishna e dos Vaishnavas, não para a nossa satisfação. Tá? Isso é muito importante. Eu sei que no começo a gente canta porque é bom, porque faz bem, porque a gente se sente melhor, porque nos ajuda. Isso é no começo, tá? Mas você precisa amadurecer este conceito, ou esta postura, tá? Para o ponto em que você faz o teu seva para a satisfação de Krishna, né? Independente se isso é bom ou não para você. Isso é o ponto mais difícil, né? Quando você tem que manter certas condutas, né? Porque isso é para o prazer de Guru e Krishna. Tá? Então, se no decorrer dessa sua prática você perturba os Vaishnavas, tá? Canta muito alto enquanto tem gente dormindo, ou alguém fazendo alguma outra atividade, como por exemplo estudo, e você está lá cantando alto, né? Ou quer aprender Mridanga, né? Quando tem pessoas dentro do quarto fazendo outras coisas e você está ali tocando Mridanga. Enfim, qualquer coisa, né, que você faça que perturbe os outros Vaishnavas, não importa o que seja, né, isso não vai dar os frutos, né, auspiciosos para a sua prática, né, como você acha que tem. Não vai dar. Tá? Então procure fazer a sua prática de maneira que você não vai perturbar ninguém. Eu já vi muita gente falando:
Não, mas eu estou cantando. Não, mas eu estou fazendo. Não, mas eu estou isso, eu estou aquilo. Você tem que me aturar porque isso é Bhakti, porque isso é o sadhana. Né? Isso não pode atrapalhar ninguém. Falei, bom, não é a Bhakti que está atrapalhando ninguém. É você, né, que é uma figura, que é uma alma condicionada, um ser material cheio de defeitos, né, cuja presença já atrapalha, né, em si. Então não é os santos nomes que está atrapalhando, é os santos nomes que vêm da sua boca, né, ou é o seva que vem, né, das suas mãos que atrapalha. Né? É o filtro que você é para Bhakti que atrapalha, não é Bhakti em si. Só que a pessoa não consegue fazer uma autocrítica, ela não consegue se ver de fora e acha que o que sai dela é perfeito só porque é Bhakti. E não é assim. Né? O fato é que 90% daquilo que a gente faz é extremamente material. É filtrado pela nossa condição material. Então, não devemos tentar impor a ninguém o nosso comportamento, a nossa prática, né, seja como for. Tá? Devemos sempre respeitar e manter, né, o ambiente o mais tranquilo possível. Correto? Próximo tópico. Tempo perdido é oportunidade perdida para servir. Alguém uma vez informou a Shripada Krishna Keshava Brahmachari: tem uma pessoa da nossa vila que, após viver nos Himalaias por 10 anos, diz que obteve, né, o poder místico de caminhar sobre a água. Hoje ele está voltando para a nossa vila e quer mostrar a sua habilidade extraordinária. Né? Eu posso fazer um arranjo para que ele venha aqui te ver, se você quiser. Então, Shripada Krishna Kesha Brahmachari disse para aquela pessoa: eu não sou um tolo, eu não vou perder o meu tempo, né, valioso, né, para ver um louco que passou 10 anos da sua vida simplesmente para conseguir a habilidade de caminhar sobre a água. Você pode pegar um barco, né, por poucos centavos, né, ou então um avião, né, e cruzar ainda mais longe, né, do que simplesmente caminhar sobre as águas, né, por poucos metros. Qual é a vantagem de você gastar 10 anos da sua vida para conquistar algo que é extremamente inútil? Aqueles que buscam tais feitos, né, eles simplesmente desejam o quê? Prestígio mundano, nada mais. Uma pessoa inteligente deve compreender o verdadeiro valor do tempo, sabendo que o nosso tempo deve ser usado para buscarmos aquilo que não pode ser alcançado por dinheiro, por status, por conhecimento ou por prática de rituais. Né? Ou o que uma pessoa inteligente, né, deveria se esforçar para receber prestígio material. Ou seja, esses yogis e outros mais que ficam fazendo austeridades e depois eles vêm, eles querem agora demonstrar, né, o que eles conquistaram, tudo isso é por pura fama. Né? Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com yoga no sentido profundo da palavra, né? Não enobrece o ser humano enquanto caráter. Ao contrário, a gente vê que tem muitos deles que são enganadores, né? Inclusive que depois acabam fazendo vários discípulos e querem ter relações sexuais com as discípulas, querem enriquecer, querem construir, né, grandes
propriedades com muita luxúria para poder desfrutar. Tem vários assim, vários. Tá? Aí depois eles fazem um pouquinho de caridade, de serviço social para poder enganar, né? Para ninguém ficar falando que eles não são bons, mas na verdade a intenção deles é simplesmente o desfrute sensorial. Eles não são pessoas evoluídas, não são. Tá? Pessoas assim divinas, não são. Tá? Não se enganem com isso. Tá? E tem todos esses que você vê famosos. Eu não vou nomear porque eu não quero criticar ninguém. Mas todos esses famosos que você vê, né, yogis que vêm da Índia, né, ou até do Ocidente mesmo, né, de algum outro lugar que seja, né, de barba longa, de cabelo grande, né, que usam túnicas, etc., e turbantes, você pode desconfiar. Né? Se você está buscando vida espiritual significa relação com Deus. Isso é vida espiritual. Vida espiritual não é você ser saudável, não é você buscar técnicas de harmonia com a natureza material, não é você ter técnicas de controle mental, né? Não é você conseguir fazer austeridades como jejuns muito longos, como controle do fogo, né? Enfim, são vários poderes que você pode conseguir. Tudo isso é material, tudo isso não é espiritual. Tá? Espiritual é essencialmente aquilo que se remete à relação com Deus, tá? No sentido da devoção, do serviço a Deus. Não é querendo ser Deus também, porque isso aí não é também espiritual. Aí já é uma outra, né, falcatrua desses pseudo-yogis. Tá? Então não se deixem levar por isso. Srila Prabhupada ele costumava dizer que os yogis que fazem exercícios físicos, né, e tentam alcançar a transcendência, na verdade eles estão perdendo o tempo deles. Por quê? Porque não é através de ginástica que você vai alcançar Deus. Né? O Bhagavad Gita diz: nós não somos o corpo, nós somos a alma. Então, como que você pode chegar na alma exercitando o teu corpo, fazendo ginástica com o corpo? Impossível. E se você não chega na alma, você não chega em Deus. Não tem como. Então, não se deixem levar por essas pessoas que, na verdade, não representam a espiritualidade de fato. Tá? Próximo tópico. A essência prevalece sobre a forma externa. Certa vez, um devoto, né, iniciado requisitou o Shripad Krishna Keshav Brahmachari dizendo: Prabhu, eu não tenho cantado, né, o meu Gayatri, meus Gayatri mantras por um longo tempo. E eu ouvi que o mantra se torna sem poder depois de 3 dias, né, sem ser cantado. Então eu agora não tenho a condição de ouvir, né, os mantras novamente do meu Diksha Guru, porque ele deixou este corpo, né, já faz um tempo. Né? Então eu imploro para que você misericordiosamente recite os Gayatri Mantras para mim. Então Shripad Krishna Keshav Brahmachari perguntou para aquele devoto: você ainda se lembra dos mantras que seu Gurudeva te deu? Ele disse: sim, eu me lembro, todos os mantras. Então, você não precisa ouvir os mantras de ninguém. Né? É verdade que negligenciar, né, o cantar dos mantras dado pelo Guru é uma forma de Guru Avagya, ou seja, desobedecer uma ordem do mestre espiritual. No entanto, você deve pedir perdão aos pés de lótus do seu Gurudeva e começar a cantar os mantras, né, da maneira
que ele ensinou, né, a partir daí. Né, e tudo será automaticamente restabelecido pela misericórdia do seu guru. O devoto, então, levantou mais uma questão. Ele disse: eu ouvi que eu deveria pelo menos trocar o meu cordão sagrado, meu cordão bramínico, né, antes de começar a cantar os mantras novamente. Isso é verdade? Então Shri Krishna Keshava Brahmachari respondeu: se isso fosse o caso, então o que dizer das mulheres, né, que nunca receberam o cordão sagrado, né, se elas precisassem voltar a cantar o Gayatri delas? Né? Não coloque a sua atenção, não direcione a sua atenção e energia para atividades externas. Perdão. Ao contrário, né, ao invés disso, sempre busque, né, dar mais valor à essência do processo. Né? Quando viajar, o mais importante é você guardar a sua passagem. Né? As estações, os outros passageiros e o condutor, né, vão e vêm, né? Mas sem muitas modificações na sua viagem. Da mesma forma, a sua passagem para Goloka Vrindavana é o Mahamantra, né? E, até certo ponto, também os Gayatri Mantras, que indiretamente, né, dão suporte ao Mahamantra. Então, procure se preocupar com nada além disso. Nenhum obstáculo pode lhe derrubar se você se abrigar em Sri Harinama e no seu Gayatri Mantra de maneira apropriada. Tá? Ou seja, muitos devotos acabam se perdendo no aspecto externo da prática e não valorizam o poder do mantra em si. Então, se por acaso você parou de cantar os seus Gayatris, tá? Você não precisa ouvir de novo, né? A não ser que você tenha esquecido. Tá? Mas se você se lembra, você simplesmente recomeça a cantar, né, imediatamente, e automaticamente tudo volta, né, porque Guru está presente no seu coração, o mantra está vivo, então basta que você se arrependa daquilo que você fez, que foi descumprir com a ordem do Guru, e agora você simplesmente retoma a tua vida espiritual. O Guru não é um carrasco, né? O Guru está ali sempre de coração aberto, cheio de amor, cheio de compaixão, esperando que você aceite isso. Tá? Então, 80%, vamos dizer assim, dos devotos, eles têm uma mentalidade que é extremamente materialista. Eles não entendem de fato o que é o processo do Vaishnavismo. Tá? E acabam se perdendo em uma série de coisas. Cada vez que eu viajo para um canto do mundo, eu ouço histórias assim de comportamentos assim dos mais estranhos que as pessoas vão agregando, né, à prática delas. Isso tudo é falta de sadhusanga. É falta de você ter um bom guia, um sadhu, direta ou indiretamente, né, presente na sua vida. Então, o Vaishnavismo ele tem um segredo, você não pode se isolar. Você não pode se isolar, você não pode achar que agora você recebeu a iniciação, você vai para casa e vai tocar a tua prática sozinho, porque tua mente vai criar uma série de coisas que você não vai saber filtrar e você vai começar a incorporar na sua prática, no seu dia a dia, né? Tanto na parte mesmo a prática também quanto teórica, filosófica, né? Metafísica, e também os sentimentos que vão surgindo, você não sabe mais lidar, você não sabe se aquilo é real ou não é, e você começa a aceitar tudo como sendo fruto de Bhakti, e aí você entra no que a gente chama do sarragio, dos sarragias, né, que são os imitadores. Você vai se tornar um imitador. Né? A tendência é que você comece a
se comportar de maneira inadequada, tanto aumentando, né, ou diminuindo a tua condição atual, né, no sentido de, né, parecendo ser mais ou menos daquilo que você de fato né, naquele seu estágio real, né, de evolução. Tá? Então, sempre com associação direta ou indireta, né, dos santos, dos mestres mais elevados. Não se isole, não se isole. Você vai simplesmente estagnar, né, e isso vai criar, enfim, obstáculos na sua prática. Tá? E ao mesmo tempo, se você é daqueles que prega, né, e gosta de ficar falando para as pessoas do que é o Vaishnavismo e tal, você vai estar também ensinando para as pessoas uma prática errada. Né? Bom, vamos avançar aqui então para a gente terminar hoje tudo que falta aqui para Shri Krishna Keshava Brahmachari. O secretário transcendental. Sripada Krishna Keshava Prabhu viveu em Jagannatha Puri por aproximadamente 10 anos antes de deixar este mundo. Sempre que eu visitava Jagannatha Puri, eu abria a sua caixa, né, onde ele guardava coisas, colocava diante de mim e dizia, colocava diante de mim a sua caixa e me dizia, conte o quanto há aqui de dinheiro. E depois que eu contava o dinheiro e dizia para ele a quantidade, né, o valor, ele sempre dizia, eu então tenho agora que oferecer prachada de Jagannatha para todos os residentes aqui da mata. Além disso, eu quero que você convide vários pandas, né, do templo de Jagannatha. Eu quero que todos eles tomem Mahaprashada. Então assim, eu organizava a Prashada de Jagannatha, convidava os pandas, né? E vendo isso, Sripada Krishna Keshava Prabhu ficava muito satisfeito e dizia, Bhakatasheva Paramasiddhi Prema Lati Karamula. Servindo os devotos, né, com grande perfeição, é a raiz, né, da trepadeira do amor divino. Então devemos sempre servir os devotos com muito amor, principalmente dando-lhes muita prachada. Ele também explicava, quando os devotos me oferecem doações, eles fazem isso com a intenção de servir os Vaishnavas. Então, se eu satisfizer, né, o desejo deles de maneira responsável, utilizando essas doações no serviço dos Vaishnavas, eu com certeza me tornarei um objeto da misericórdia de Krishna. E os doadores serão também beneficiados espiritualmente. Eu sou como um banco, né, um bancário, né, ou então como um funcionário da estação de trem, né, que sempre lida com o dinheiro do público, mas, na verdade, não recebe nenhum pagamento direto deles. É o banco ou a administração da estação de trem que paga o meu salário, né, ou o salário dessas pessoas, né, por cumprirem com as suas responsabilidades, né, trazendo e cuidando o dinheiro dos clientes. Né? Bom, muito bom isso aí. Próximo tópico. Preparando-se para o seu passatempo de desaparecimento. No ano seguinte ao desaparecimento de Sripada Krishna Keshava Brahmachari, no ano anterior, né, ao desaparecimento de Sripada Krishna Keshava Brahmachari, ele continuamente chorava, né,
cantando um verso, né, no mais alto, né, tom, né, da sua garganta, da sua voz. E esse verso é Labdva sadurlabam midam bahu sambhavante manushamartadam manityam api hadira turnam yateta na pated anumrityum yavam niryeshasya vishaya khalu sarvatasyat. Srimad Bhagavatam 11.9.29. Esse verso diz: nós conseguimos essa rara vida humana após incontáveis nascimentos. E, embora ele seja temporário, né, ele é a nossa meta neste mundo, né, conquistar o nascimento humano. Portanto, enquanto você se mantiver vivo, né, uma pessoa sábia deve sempre buscar alcançar a liberação máxima. Porque prazeres mundanos, né, podem ser encontrados em qualquer forma de vida. Ou seja, o sentido da vida humana é obter a liberação e não simplesmente prazeres físicos. E o outro verso que ele também sempre cantava era do Mukundamala Stotra 33, que diz: Krishna Tvadiya Pada Pankaja Panjarantam Advaiva Me Vishattu Manasa Rajahamsa Pranaprayana Samaye Kaphavatapitai Kantavarodhanna Vido Smaranam Kutaste. O verso diz: ó Krishna, que o cisne real, que é a minha mente, esteja sempre, né, esteja sempre próximo da flor de lótus dos seus pés. De que maneira, de que outra maneira eu poderia, né, ser capaz de me lembrar de você durante o meu último suspiro, né, quando a minha garganta ficar bloqueada por Vata, Pitta e Kapha, né, ou seja, por esses três humores, né, que é o ar, a bilis e o muco, né? Então, ele estava sempre querendo manter firme aquela meditação em Krishna. Próximo. Um acharya no sentido verdadeiro. Shripada Krishna Kesava Brahmachari levava uma vida simples e modesta. E apenas aqueles... e os objetos, né, os únicos objetos que ele deixou, né, para trás, após o seu desaparecimento, foram poucos livros, 2 mudas de roupa e uma pequena quantidade de dinheiro. Tudo isso foi então mantido dentro de uma caixa, né, a única caixa que ele possuía. Embora ele, externamente, nunca tivesse aceito a posição de um acharya e nem mesmo dado Diksha Mantras, ele personificava as seguintes palavras das Escrituras e, portanto, fortificou, né, muitos devotos, né, incentivou muitos devotos a fazerem o mesmo. E isso é um verso do Vayu Purana, que diz: Achinoti ya shastrartam acharestapatayatyapi swayam acharati yasmad acharyastena kirtita. Uma pessoa que compreende o significado das Escrituras e, através de suas palavras e ações, né, ajuda que outras pessoas sigam
este mesmo padrão ganha então o renome de Acharya, né? Ganha o título de Acharya. Ou seja, Acharya é aquele que entende as escrituras, se comporta como tal e faz com que os outros também sigam, né, aquele comportamento e entendam aquela filosofia. Embora ele nunca tenha acumulado nada para si, ele nunca sentiu falta de nada para o seu serviço. Quando ele desapareceu deste mundo, no dia de Yogini Ekadashi, muitos devotos me deram doações para organizar o seu Viraha Mahotsava. Então, sabendo que ele ficaria muito satisfeito em dar a Jagannatha Mahaprasada para todos os devotos, né, ali presentes, como no passado, eu convidei então todos os membros da Gaudiya Mata, todos os grandes pandas do templo de Jagannatha, né, e inúmeros devotos, né, para o festival do seu Viraha Mahotsava, e ofereci Jagannatha Mahaprasada para todos eles. Muito bom. Então aqui a gente encerra essa leitura de Srila Krishna Keshava Brahmachari, e que todos tenham um excelente dia. Hare Krishna.